Chegam vários caras pra mim e falam assim, Xandão, depois que eu vi um vídeo seu, eu acordei pra vida e fui treinar, fui fazer uma prova, fui estudar, fui virar um homem de verdade e tal. Eu falo, irmão, não é que foi depois de um vídeo meu. O vídeo meu, ele serviu pra te trazer um alerta. Quem foi lá e sofreu o processo foi você. Se você não estivesse com as condições plenas de entender o que eu falei no vídeo, você não seria capaz de entender que a motivação já existia no seu coração. Eu apenas apontei um caminho. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Reage aí, Xandão, conselho foda, vamos ver. E o processo de trabalhar igual um filho da puta é feliz? Não, filho, é duro, é cansativo. Esse cara aqui manda o papo reto, né? Acordar todo dia 4h40 da manhã e dormir 11h30 da noite, meia-noite, não é equilibrado. Não é justo, mas no final, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu deito em paz, filho. Porque o que arrebenta a gente são as coisas que a gente não enfrentou. São os medos que a gente não venceu. E aí começa a torcer toda a realidade. Ô, que título é esse na sua live? Ô, Giovanni, você ficou ansioso? A gente teve uma romantização da felicidade. A gente fica vendo filmes ilustrativos, no geral, ilustrativos, que eles não são a realidade, eles são a interpretação de alguém sobre a realidade. E ali aparecem as pessoas felizes. Aí, né, vamos somar a isso. Tem as redes sociais, que as pessoas ali ficam demonstrando uma suposta felicidade, elas ficam forçando uma alegria, né? Então você vê que a vida, né? Pô, eu já teve casos aí de pessoas o cara tá num hype na rede social, tipo, pô, carros, sucesso, tudo já teve problemas, teve outros problemas, né? Perdeu o filho e tal. Mas assim, você vê que nem tudo que se... Xandão muito zica, só sucesso pro seu irmão, é nóis, só sabedoria. Tamo junto, Salvador, obrado, meu amigo. Mostra, é real, mas a gente Deus abençoe, nosso cérebro não sabe o que é verdade e mentira. Então a gente fica acreditando que existe ali uma felicidade. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver as coisas que eu preciso, eu serei feliz. Filho, você tá sendo feliz só de não estar... A guerra espiritual não cessa. Exatamente. E somos nós, Náfilas e Hércules, o homem mais forte do... Isso aí. Sucumbiu à carne e Salomão, o mais sábio, também. A verdade é que nós somos extremamente fracos, rapaziada, do ponto de vista carnal, espiritual. Então, assim, a gente precisa manter o foco no Criador sempre, pedir força pra Ele. Errou, arrependa-se e retoma o progresso, tá? A batalha é constante, a batalha espiritual nunca vai terminar. Só no dia da nossa morte. Tá doente, mas você não percebe. E a gente fica nessa busca da felicidade, que nunca vai encontrar. A vida exige propósito, virtude. Se você tiver uma vida voltada para propósito, para um propósito, e trabalhar as suas virtudes, o processo vai te trazer a paz, que amanhã... É o que eu falo aqui, cara. Amanhã vai ser interpretado como felicidade. Não, a gente tem uma frase... A felicidade é uma coisa que você constrói através do desconforto. E as pessoas, elas pensam totalmente o contrário. Elas pensam que felicidade você pega, você ganha, você compra, você, sei lá, vai pra algum lugar e tá lá a felicidade te esperando. Não é. A felicidade, ela é carregada em você, ela tá dentro de você. Você vai construindo ela, entende? Através da maturidade, das experiências que você conquista, do conhecimento que você adquire, do tanto que você trabalha. É assim que você vai construindo momentos de felicidade. Então, nunca se tratou de você viver todo dia de forma feliz. Não, é o contrário. Você vai passar vários dias no desconforto, terão dias muito difíceis, para depois a fase da felicidade chegar. Tá? Então não adianta, isso não existe. Essa venda da felicidade escancarada, fajuta, superficial de internet, sempre foi uma mentira. Na internet todo mundo tá feliz toda hora. Pô, isso daí, uma pessoa que tem um mínimo de bom senso percebe que é uma forçação de barra. Tudo mentira. Tem nada não. O mundo não é isso daí não. A proposta aqui é totalmente outra. Esse mundo aqui a gente tá aqui pra sofrer mesmo. Frase em quartel, que é o seguinte, nada que... Principalmente se você for uma pessoa desperta. Terminou o CMG já faz 2 meses, ela terminou o CMG pequeno. Tamo junto, Tozão. Para um relacionamento e queria... Obrigado aí pelo superchat. Eu o máximo possível dela, mas aí a mãe dela veio falar CMG porque ela tava querendo se reaproximar de mim, ou o que eu faço? Não aceito, irmão. Se ela tá com dúvida, é porque ela tem dúvida dos sentimentos dela em relação a você. Não é o tipo de mulher correta. A mulher tem que gostar de você e ponto final. Pelo que você é. Tem que ter confiança no homem que você é. Se ela quer um tempo, termine. Tudo que é ruim de passar é bom. Já começou errado. Quem começa relacionamento na incerteza, já tá errado, irmão. Finalmente reagindo a conteúdo de qualidade. Vai tomando. Obrigado, irmão. Já chego aí também. Tamo junto. Obrigado pelo Pix, companheiro. Deus abençoe. Fortalece muito a live, irmão.
de contar. As maiores histórias em mesas militares são processos ruins, mas você vê nitidamente que o cara tá ganhando dopamina quando conta aquelas histórias. Porque ele consegue exaltar quanto ele foi forte, quanto ele foi resistente, quanto ele foi corajoso, quanto ele desafiou, quanto ele foi valente. E aí ele tá feliz. E aí ele fala, porra, eu fui feliz, eu fiz o que eu tinha que fazer. Essa é a coroa da felicidade, filho. Você... Percebe que isso daqui é uma construção? Pro cara chegar na felicidade, ele tem que sobrepor diversos obstáculos, e essa trajetória de sobrepor obstáculos traz uma responsabilidade, uma maturidade, uma inteligência emocional, espiritual, tudo pro homem que é gigantesca. O homem, ele vale por aquilo que ele conquista, que ele realiza. É a dor que você é capaz de carregar. Até que ponto você consegue chegar? Entendeu? Aí depois de tudo isso que você vai criar momentos felizes, futuros, entendeu? É assim, pô. Mas não, hoje a propaganda do sistema é o contrário, né? Hoje a dopamina, ela é grátis, né? Ela é fácil. Bancar os seus processos com propósito e virtude. Quando os processos vão dando frutos, você vai vendo a satisfação, a paz, sabe? A paz de poder proporcionar a minha esposa o que ela merece, a paz de poder pagar a creche que não é barata pro meu filho, e pô, não vai faltar nada em casa pra gente, a paz de poder dar a condição pra minha mãe. E aí isso acaba se traduzindo como felicidade, filho. Mas no processo é sempre doloroso. Base, ó, Caveira Mentality. Bruno Soares, canal legal. Boa tarde, super. Força e honra. Força e honra, meu amigo, tamo junto. O que acha sobre investimento de renda fixa e variável? Juro negativo, irmão. Não existe investimento real nesse país defasado. É sempre... Não é que você não possa colocar seu dinheiro em renda fixa e renda variável, mas você tem que saber que o seu dinheiro, ele não está rendendo da forma que você pensa. Beleza? Então tem todo aí... E depende do cenário também. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, a pessoa vai lá e coloca 10 milhões numa aplicação financeira aí e rende 1 milhão por mês. Claro, nesse cenário aí a pessoa ela tá tranquila? De certo modo ela tá, porque ainda assim é bastante dinheiro, certo? Mas o fato é, o poder aquisitivo dela está sendo levado lá embaixo, ela está perdendo o poder aquisitivo, ela está perdendo riqueza à medida que o tempo passa. Só que ela não sente isso porque ela está lidando com muito dinheiro. Agora, para quem está começando do zero a construir o seu patrimônio, esse tipo de investimento eu tô fora, certo? Porque eu conheci juro negativo. Então o juro negativo não deixa você enriquecer nesse país, irmão. É sempre angustiante, é sempre dolorido, mas tudo que é ruim de passar é bom de contar. Eu vi um psicólogo, e muitos de vocês seguem ele, não vou ficar citando nomes, mas que ele fala que sem motivação não existe disciplina. E aí ele usa uma corrente científica para explicar isso, aí ele usa o termo motivo, a ação, porque se você tem uma ação, você tem que ter um motivo. Usa ali negócio do estudo das palavras, né, pra poder fazer. O canal original é Caveira Kadar, ele te segue também. Bacana, hein, irmão? Da hora, velho. Só papo reto. Fazer falar bonito assim. Ele tentou fazer diferente do que a média faz. A média fica te falando que você tem que ser feliz, que você tem que ir em busca da felicidade, que você tem que acordar motivado. Ele falou de um jeito diferente, né? Mas, filho, a grande questão é o seguinte: todo processo vai te dar muita dor. E se você estiver esperando estar motivado, e aí, né, um seguidor, um apoiador falou assim: ah, não, Kadar, mas você errou aí nesse vídeo quando você disse que motivação não existe. Porque tem estudos, aí trouxeram os estudos dele que eu já, cara, todo mundo me mostra o estudo dele. Mas assim, não é a corrente única, tá? Vai ter Freud, vai ter outros. Eu tenho uns 4 ou 5 que vão fazer correntes interpretativas diferentes de como uma coisa funciona. E aí, mas por que eu uso essas outras correntes e eu digo, né, felicidade não existe, motivação não existe? Porque assim, filho, um cara de campo teórico não vai conseguir me entender. Filho, eu não tô aqui pra estar certo, embora eu estude pra poder falar coisas certas pra vocês. Eu não tô aqui pra parecer certo, eu não tô aqui pra parecer inteligente, eu não tô aqui pra parecer diferente. Eu tô aqui porque eu tenho... a teoria ela é muito boa, mas o que vale mais do meu ponto de vista é a prática. Se o cara, através da prática, ele mostra que obteve resultado, aquilo vira um fato instantaneamente. Uma teoria não. Uma teoria, ela pode se concretizar como fato em alguma situação, como também não pode. Ela pode ser aplicada em uma situação e dar certo, e em outra ela não pode. Certo? Então, assim, prefiro a prática, sempre. Eu dou mais ênfase pra prática, acho que é melhor. Entre escolher teoria e prática, eu vou na prática. Tem um projeto, e eu quero que os meus seguidores fiquem fortes. Eu já fui um moleque fraco, e eu não tinha ninguém pra me apoiar. Eu não via luz no fim do túnel, filho. Eu andava, mas eu não sabia onde eu ia chegar. Eu só não desisti. Eu passei por coisas na minha vida que eu não posso nem falar com vocês. Então, eu sei o que é a dor. Eu sei o que é não ter ninguém pra falar contigo. Eu fico puto quando vocês chamam no meu direct pra falar de dor de cotovelo. Mas o que me segura é porque às vezes eu sou o único filho que para pra ouvir vocês. E eu sei o que é isso. Eu tive que fazer tudo sozinho, filho. Nenhum amigo meu que seguiu meus caminhos. Eu fui ser fuzileiro, veio um. Eu fui ser oficial da polícia, não veio ninguém. Eu fui ser caveira, não veio ninguém. Eu comecei a fazer obra, não veio ninguém. Eu comecei a trabalhar na internet, não veio ninguém. Então eu tô acostumado, filho, a carregar o meu fardo. E um cara que viveu em campo teórico,
ele não vai ter essa dose de realidade para poder argumentar. Filho, de um jeito bem escroto. No COESP, já falei que o COESP é uma coisa muito louca, mas quando você estiver amarrado, sendo até desmaiar, não tem motivação, filho. Não tem alegria, não tem felicidade. Mas é a etapa do processo. Se você ficar esperando a motivação, e aí eu não tô preocupado com o que acham de mim, eu tô preocupado em fazer esses moleques. Eu concordo 100% com o que ele tá falando aqui. Inclusive, essa história de ficar esperando motivação, a galera vem aqui direto na live e fala assim, Xandão, como ter motivação pra fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus. Pra mim, isso é uma pergunta imbecil. O simples fato de você querer ter motivação para fazer algo já te mostra que você deve fazer algo, que você tem que mudar a sua realidade. A motivação é uma coisa que é intuitiva. Só não tem motivação para melhorar, evoluir, quem tá tendo sua energia drenada. Aí você não se sente motivado. Se você for uma pessoa normal, uma pessoa que não tem vício, que não dispersa sua energia para coisa improdutiva, você pode ter certeza, irmão. Você vai automaticamente ser produtivo, porque tá na biologia, tá no coração do homem, essa coisa de ir pra frente, pra linha de frente, fazer algo, aprender algo, conquistar algo, sabe? Isso é uma coisa de intuição, não é uma coisa que você aprende, não é uma coisa que precisa de justificativa, não precisa disso, é uma questão de simplesmente você se olha no espelho e você percebe que alguma coisa precisa ser feita, certo? Por exemplo, qual que é a sua motivação pra treinar a musculação? Não tem como eu falar pra você alguma coisa que vai te motivar a treinar musculação, a não ser o fato de que você precisa treinar. Você se olha no espelho e você sente que você precisa treinar. Eu comecei assim, eu me olhei no espelho e falei, cara, não tô feliz, eu preciso melhorar, eu preciso fortalecer meu corpo, não tem jeito, e vou lá treinar. Ué, normal, uma coisa intuitiva, ninguém precisou chegar pra mim e ler um livro de motivação, ninguém precisou criar uma historinha da carochinha pra eu treinar, eu apenas segui minha intuição, quero ficar mais forte. Você como homem, é normal do homem querer ser forte em aparência, em mental e espiritual, é nosso isso. Se você não sente essa necessidade, é porque tem alguma coisa errada. Se você não sente a necessidade de ser homem, de cumprir com o seu papel, que é ser um cara melhor, um cara mais virtuoso, um cara mais forte, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, tudo isso, alguma coisa tá te fazendo acreditar que você não deve ser o que você foi feito pra ser. E é aí que tá o problema. Aí quando você tira isso que tá sugando sua energia, aí você volta, aí você vai percebendo. Entendeu? Então não tem isso aí, não tem regra. Não tem esse negócio de discurso, alguma coisa que vai... Não é, cara, não é assim. A motivação, em primeiro lugar, tem que estar no seu coração, entendeu? Você pode... Ó, Xandão, chegam vários caras pra mim e falam assim, Xandão, depois que eu vi um vídeo seu, eu acordei pra vida e fui treinar, fui fazer uma prova, fui estudar, fui virar um homem de verdade e tal. Eu falo, irmão, não é que foi depois de um vídeo meu. O vídeo meu, ele serviu para te trazer um alerta. Quem foi lá e sofreu o processo foi você. Se você não estivesse com as condições plenas de entender o que eu falei no vídeo, você não seria capaz de entender que a motivação já existia no seu coração. Eu apenas apontei um caminho. Eu te motivei de uma forma a sair da sua casa e dar o primeiro passo. Mas isso daí não é mérito meu. Não sou eu que fiz você entender o que é a motivação. Tá entendendo? Não fui eu que depositei a motivação no seu coração. Ela já estava aí. Ela só precisava de um despertar. Eu despertei. Entendeu? Você precisa estar lúcido o suficiente para entender o que eu digo. E a partir dali você entender que a motivação está em você. Na vontade que você tem de mudar, de ser melhor. Isso é seu, irmão. Não tem como eu colocar essa vontade no seu coração. Isso sempre vai partir de você. O controle do resultado sempre parte de nós. Não adianta, velho. Que estão fudidos, que estão caídos e que já foi igual a mim, levantem. E se eu ficar falando pra eles, por quê? Motivo, ação. Você tem que ter motivo. Um moleque que tá com crise na família, se achando um merda, não consegue parar em um relacionamento, tá apanhando de tudo que é lado da vida dele. Ele não consegue enxergar um palmo na frente de tanto problema que ele acredita que tem. Acho que se eu falar pra esse moleque que tem motivação, que existe felicidade, eu vou... Motivação é uma chama que se apaga muito rápido, já a disciplina perdura por anos, até o seu objetivo chegar. Exato, isso aí é um detalhe muito importante. Na maioria dos dias, você vai perceber que você não acorda motivado, mas você continua fazendo. Por quê? Porque você tem disciplina. Porque o seu objetivo é muito maior do que qualquer motivação. Ou seja, para ser homem, para fazer o que precisa ser feito, você não tem que buscar motivação. Você tem que ser disciplinado, irmão. É a disciplina que vai fazer você ser base, entendeu?
Motivação tem dias e dias. Tem dia que você vai estar motivado, tem dia que você vai ver um vídeo, aí você vai ficar motivado, tem dia que você não vai ter motivação nenhuma. Você vai achar tudo uma porcaria, mas você vai fazer. Por quê? Porque o seu objetivo, o que você enxerga no futuro é muito maior, muito. Então não tem tempo pra conversa fiada, entendeu? Motivação é superficial, é momentânea, pô. Vou ajudar ele? Tu acha mesmo? Filho, eu sou bom general. Eu não tô preocupado em ser maneiro. Eu não tô preocupado em ser bichinho. Eu tô preocupado em levantar um moleque que tá caído. E se eu levantar, pra eu levantar esse moleque que tá caído, eu tenho que seguir uma corrente que não fale motivo, ação, eu banco. Eu não tô aqui pra ser diferentão. Eu tô aqui pra vencer. General vence. Isso aí. Se eu quero ajudar esse moleque como eu queria ser ajudado, eu tenho que, por eu já ter passado por isso, eu tenho que falar uma linguagem que ele entenda. Então, filho, não existe felicidade. Você não vai encontrar ela. Você vai encontrar a luta. Mas se você não desistir, depois vem a paz. A paz, quando eu formei no Coesp, filho, se você olhar as fotos, você vai ver que tá todo mundo se abraçando. Eu tô só parado, assim. Foi a primeira vez na minha vida que minha cabeça não fez barulho. Mas olha, foi doído o processo pra chegar até ali, tá? Foi doído o processo pra chegar até ali. Só de peso, no curso, nas primeiras semanas eu perdi quase 16 quilos. Então assim, tu imagina qual é a carga de esforço que você faz pra perder 16 quilos e comendo bem, tá? Eu comia 4 barras de chocolate por dia. E mesmo assim eu perdi 16 quilos. Então assim, ali eu tive paz. Pra todas essas angústias... Você despertou merecendo... Ô, louco, Felipe, você tá de brincadeira. Pra todas essas angústias que você carrega, filho, você vai ter que atravessar o processo. E não tem felicidade. Olha o que o cara fala, irmão. Não vai ter motivação. Vai ter, filho, mas você não vai conseguir interpretar ela desse jeito. Vai ser muito mais fácil pra sua cabeça falar que você não tem motivação, que é melhor desistir. Mas se você desistir, você nunca vai ter a paz. A gente só tem que buscar a paz, filho. Silenciar as vozes da cabeça, sabe? Silenciar todas aquelas angústias que foram necessárias pra gente chegar até aqui. Então, eu não tô preocupado em agradar, fazer média, parecer intelectual. Tô preocupado em vencer. Eu não posso chegar pra aparecer. Resultado é o que importa. Falar que tem que ter motivo na ação, não sei o que. Tem estudos, tá? Ele não tá mentindo, não. Ele tá falando a verdade. Só que pro meu objetivo não é parecer um cara que pensa diferente, um cara que parece intelectual. Meu objetivo é levantar o moleque cair. E pra isso, eu preciso deixar ele consciente que ele não vai ver felicidade. Ele não vai ter motivação. E o processo de trabalho é... Base demais, irmão. Da hora, hein, rapaziada? Show. Só mandou pedrada o cara aqui, velho. A realidade é dura. A realidade não é essa romantização aí que eles fazem hoje, não. Tudo conversa fiada. Xanão, a fraude tá escancarada. Ontem fiz a prova da PMCE e toda a prova era falando sobre racismo, Maria da Penha, vacina, homofobia, aquecimento global. Isso aí, irmão, é um instrumento do MK Ultra. É o que o sistema quer que as pessoas prestem atenção e aprendam. É esse tipo de coisa aí. Triste, né, irmão? Vai fazer o quê? Pra passar na prova tem que saber isso aí. Motivação é falácia. Motivação para homem é sair da casa dos pais, casar ou ter filhos. É servir o Criador, irmão. A motivação principal, eterna. Servir ao Criador. Evoluir espiritualmente.